Oi, gente! Hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre arquétipos. E eu vou falar sobre o arquétipo do golfinho. E vou contar um pouco sobre a minha experiência com ele. Eu nunca tinha usado o arquétipo do golfinho e eu usei para testar. Eu estava passando por um momento de muita tristeza, eu estava sentindo uma tristeza profunda e eu estava muito pesada, me sentindo presa, amarrada. E eu resolvi usar o arquétipo do golfinho para trazer um pouco de leveza, um pouco de alegria para minha vida. E funcionou para mim, realmente. Ele trouxe mais leveza, eu fiquei mais feliz, comecei a rir, que eu não ria, né? Tava bem fechada. E eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência com o golfinho. Então, vem comigo. O arquétipo do golfinho, ele é um arquétipo que promove a alegria, a felicidade, o otimismo, a inteligência, a fertilidade, a união, a positividade e a fidelidade. Ele é um ótimo arquétipo para pessoas que desejam viver o lado alegria da vida e despertar a criança interior, pois ele convida a usar o lado brincalhão e a nadar e mergulhar profundamente nas águas das emoções e enfrentar com coragem, leveza e sabedoria cada uma delas. Pois cada emoção traz uma informação muito valiosa pra gente e um ensinamento também. Então, vivenciar nossas emoções é importante e o golfinho ele nos ajuda a vivenciar de uma forma mais leve, né? Mais fácil, que é muito interessante, né? Foi o que aconteceu comigo. Um outro ponto do arquétipo do golfinho, que também é muito interessante, é que ele promove a liberação do neurotransmissor serotonina. Ele é um neurotransmissor responsável por promover a sensação de bem-estar, prazer, alegria, felicidade. Então, assim, é muito interessante esse arquétipo, né? Ele orienta também a se conectar com o plano espiritual e ao mesmo tempo com o mundo físico e traz esse equilíbrio e cura emocional entre os dois mundos, que também é um ponto muito interessante, porque muitas vezes a pessoa ela é muito espiritual ou ela é muito física, né? E o golfinho ele ajuda a equilibrar, porque na realidade nós temos que buscar o equilíbrio entre esses mundos, né? Porque nós estamos na fisicalidade agora, mas nós somos espirituais, então assim, nós temos que vivenciar os dois mundos. E um outro ponto também a observar no arquétipo do golfinho é que os golfinhos na natureza, eles são muito pacíficos. Eles têm uma personalidade pacífica. É difícil você ver um conflito entre golfinhos, ou entre golfinhos e outros animais, ou entre golfinhos e humanos. Eu acho que isso é raro ou inexistente, né? E por isso, os golfinhos eles são considerados diplomata, e a diplomacia também é um lado positivo do golfinho. E o golfinho, por isso, ele é muito bom para ser usado como arquétipo de poder. Por quê? O golfinho ele não vai causar conflito com outro arquétipo, porque ele é diplomata, né? Então, assim, você pode usar com a águia, com o tigre, com o lobo, que não vai ter problemas, né? O golfinho, ele vai funcionar muito bem com eles, porque os arquétipos de poder também, eles são mais rígidos, mais sérios, mais pesados, né? E o golfinho, ele vai trazer essa leveza, essa alegria que o arquétipo de poder não vai trazer para você. Então, é muito bom fazer uma junção entre eles. Um elemento que é muito
predominante no arquétipo do golfinho é o elemento água, que representa as nossas emoções. Então, assim, o golfinho ele é muito bom para trabalhar as emoções. E o outro elemento é o ar, que é o intelecto, que também é muito bom para trabalhar com o golfinho. E agora falando do lado luz e do lado sombra do golfinho, que na realidade o arquétipo ele não tem esse lado luz e lado sombra. O arquétipo ele é uma energia primordial, né? Porque o arquétipo ele é um modelo. Então assim, nós aqui temos o lado luz e o lado sombra porque nós somos duais. Nós estamos aqui para trabalhar nossas sombras, né? Então assim, ele potencializa em nós o que nós já temos, né? Então assim, o que ele potencializa de luz em nós? Vamos falar assim, né? Ele promove a alegria, promove o bom humor, promove a leveza, a união familiar, que é muito interessante hoje em dia, né? Promove a fertilidade, felicidade, fidelidade, a juventude, o amor, a harmonia, a coragem, a autoconfiança, virtude, força, transformação, que também é muito positivo, né? A proteção da energia, ele também ajuda nessa área, né, de proteção energética. A liberdade, comunicação, sorte, trabalho em equipe e a inteligência. Ele aguça mais a sua inteligência, o golfinho. E ele também desperta a criança interior, porque ele tem esse lado infantil, brincalhão, né? O golfinho também, quando você usa ele em um ambiente, ele traz um toque de alegria, descontração e leveza para o ambiente. Então ele é muito bom para ser usado em casa, tipo no quarto, na sala, que ele traz esse clima, essa energia de leveza, de alegria, de descontração, né? De harmonia, de união. Então assim, ele é muito bom para ser usado em casa. Ele só não é legal para ser usado no trabalho, tipo no escritório, na empresa, não é muito legal. Por quê? Porque o golfinho ele é muito brincalhão, então o pessoal não vai querer trabalhar, vai querer só brincar, né? Então no trabalho é melhor não usar o golfinho. E o lado sombra do golfinho, que nem tudo são flores, né? Então assim, a inocência, se você é muito inocente, vai aumentar a inocência. O apego, para quem é muito apegado, vai aumentar o apego. A desatenção também aumenta. Brincadeiras em momentos errados também é uma coisa que pode acontecer muito quem usa o arquétipo do golfinho. Não levar a vida muito a sério também é um ponto muito negativo do golfinho. Despreocupação exagerada também, né? Aventuras perigosas e encalhar profissionalmente e emocionalmente também é uma coisa que pode acontecer se você usar o arquétipo do golfinho. Por quê? Porque o golfinho ele é mais para leveza, brincadeira, né? Para despertar mais o seu lado leve, digamos assim, né? Então assim, para coisa séria o golfinho ele não é muito indicado, né? Mas como eu falei lá atrás, ele pode ser usado com arquétipo de poder. Então você pode usar tipo a águia, a coruja, o tigre, o lobo, o cavalo e junto o arquétipo do golfinho, que vai trazer essa leveza que os arquétipos de poder não tem, né? Ele vai trazer essa leveza. E a não ser também que você trabalhe com humor. Aí o arquétipo do golfinho é interessante. Por quê? Porque o arquétipo do golfinho, ele está ligado, ele está no grupo do bobo da corte, naquele grupo dos 12 arquétipos do Jung, né? Então, assim, para quem trabalha com humor, com brincadeira, com descontração, com crianças, o arquétipo do golfinho, ele é perfeito. Ele vai te ajudar a potencializar esse seu lado, que é muito útil no trabalho, né? Então, assim, é ótimo para isso. Então,
Então, assim, eu aconselho a usar o arquétipo do golfinho para despertar também esse lado mais brincalhão, mais leve, mais descontraído, que ele ajuda muito caso você esteja se sentindo pesado, preso, triste. O golfinho ele pode te ajudar muito. Os arquétipos eu gosto de usar eles como ferramentas para autoconhecimento. Eu acho que eles são para isso, né? Muita gente usa quando quer conseguir alguma coisa, que é interessante também, né? Mas eu acho que como ferramenta de autoconhecimento, eles são mais úteis. E eu particularmente uso para isso, para me conhecer melhor e trabalhar questões que eu estou precisando trabalhar em mim. Então eu uso eles muito para isso. E para mim funciona muito bem. Então, se você tem vontade de testar o arquétipo do golfinho, eu super recomendo. Ele é um arquétipo muito legal, muito bom, muito pacífico. Só toma cuidado com o lado sombra. Se você perceber que tá muito forte em você, troca de arquétipo. Sempre que eu uso um arquétipo, eu me observo e vejo o que ele tá despertando em mim, de luz e de sombra. E aí, se eu não tô gostando muito das sombras, tô achando que tem muita sombra, eu troco. Então, assim, eu sempre testo, observo e caso eu goste, eu continuo, caso não, eu troco. Procuro um outro e troco, né? Então, eu sugiro que você faça isso também, caso você queira usar um arquétipo. E se você tiver gostado desse conteúdo, se inscreva no canal, curta o meu vídeo e fique ligado porque eu vou falar sobre outros arquétipos, porque eu uso arquétipos já há mais de 2 anos. Então eu quero contar a minha experiência com os arquétipos para vocês, porque eu acho que serve de orientação para muita gente que quer usar e não sabe direito como fazer. E uma forma que eu faço para usar o arquétipo também, que é muito interessante, uma pessoa me perguntou sobre isso, eu não uso sons, meditação, nem nada, sabe? Eu só leio sobre o arquétipo, estudo sobre ele, vejo se é o que eu quero. Quando você está lendo e estudando, você já está se conectando com o arquétipo. Então, assim, eu já me conecto nesse momento e aí depois eu pego uma imagem e coloco na tela do meu celular. Em mim, ele despertou muito isso, né? Essa brincadeira, essa leveza, essa descontração, me deu coragem também para muitas coisas que eu queria fazer, mas não tinha coragem. Ele me ajudou a ter coragem também e me ajudou a trabalhar muito o meu autoconhecimento. Hoje eu me conheço bem melhor. Eu me percebo mais minhas emoções, meus sentimentos. O golfinho, ele me ajudou a ficar mais ligada em mim mesmo, no que eu tô sentindo, no que eu tô vivenciando. Então assim, eu aconselho a usar o arquétipo do golfinho para despertar também esse lado mais brincalhão, mais leve, mais descontraído, que ele ajuda muito caso você esteja se sentindo pesado, preso, triste. O golfinho ele pode te ajudar muito. Os arquétipos eu gosto de usar eles como ferramentas para autoconhecimento. Eu acho que eles são para isso, né? Muita gente usa quando quer conseguir alguma coisa, que é interessante também, né? Mas eu acho que como ferramenta de autoconhecimento, eles são mais úteis. E eu particularmente uso para isso, para me conhecer melhor e trabalhar questões que eu estou precisando trabalhar em mim. Então eu uso eles muito para isso. E para mim funciona muito bem. Então, se você tem vontade de testar o arquétipo do golfinho, eu super recomendo. Ele é um arquétipo muito legal, muito bom, muito pacífico. Só toma cuidado com o lado sombra. Se você perceber que tá muito forte em você, troca de arquétipo. Sempre que eu uso um arquétipo, eu me observo e vejo o que ele tá despertando em mim, de luz e de sombra.
E aí, se eu não tô gostando muito das sombras, tô achando que tem muita sombra, eu troco. Então, assim, eu sempre testo, observo e caso eu goste, eu continuo, caso não, eu troco. Procuro um outro e troco, né? Então, eu sugiro que você faça isso também, caso você queira usar um arquétipo. E se você tiver gostado desse conteúdo, se inscreva no canal, curta o meu vídeo e fique ligado porque eu vou falar sobre outros arquétipos, porque eu uso arquétipo já há mais de 2 anos. Então eu quero contar a minha experiência com os arquétipos para vocês, porque eu acho que serve de orientação para muita gente que quer usar e não sabe direito como fazer. E uma forma que eu faço para usar o arquétipo também, que é muito interessante, uma pessoa me perguntou sobre isso, eu não uso sons, meditação, nem nada, sabe? Eu só leio sobre o arquétipo, estudo sobre ele, vejo se é o que eu quero. Quando você está lendo e estudando, você já está se conectando com o arquétipo. Então, assim, eu já me conecto nesse momento e aí depois eu pego uma imagem e coloco na tela do meu celular, com papel de parede. E aí eu me conecto dessa forma e a energia já começa a fluir na minha vida. Uma outra coisa que eu faço também é imprimir uma imagem e colocar no quadrinho e ponho na minha casa em algum lugar. Só que aí nesse caso ele funciona para a casa inteira, né, para a família inteira. Quando eu ponho na tela do meu celular ele funciona só para mim, né? Então assim, fica essa dica, né? Tem essas duas formas de usar o arquétipo. Então, eu espero que você tenha gostado, que esse conteúdo tenha sido útil, que você faça algum proveito. E se você tem vontade de testar o arquétipo do golfinho, eu sugiro que você teste, veja como funciona para você. Somos seres únicos e singulares, então assim, eu não acredito que funcione da mesma forma para todo mundo. Eu acho que para cada pessoa deve funcionar de uma forma diferente. Mas a experiência é válida. É ótima, a gente faz muitas curas com os arquétipos, eu faço muita cura com os arquétipos, né? Então eu acho eles umas ferramentas assim ótimas para isso. E caso você queira usar, fica a dica.